Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo. Boa tarde a quem está chegando. Boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma live. Deixa eu ver, nosso amigo, nosso convidado já está aqui. Boa tarde a todos. Nosso convidado já está chegando. Boa tarde. Boa tarde, como é que estamos? Olá, boa tarde, Marcos Aragão. Prazer, viu, contar com a sua presença aqui nessa tarde, na nossa live do CRC. Hoje à tarde é com muita satisfação que nós vamos tratar de um tema que é muito caro aqui que é muito caro aos contadores. Minhas colocações possam ajudar os contadores. Sim, com certeza. Nós vamos tratar aqui de algo que é muito importante para contadores que são profissionais liberais, ou pequenos empresários, ou médios, conforme seja, e que precisam hoje do crédito, né? E nós, na tarde de hoje, vamos, nesse curto espaço de tempo, procurar trazer algumas informações acerca do sistema de crédito cooperativo, tá? Por que essa nossa intenção de trazer esse tema? Porque nós sabemos que é um tema desconhecido para parte ainda da população, parte ainda dos empreendedores. Então, para essa conversa, nós convidamos aqui o Dr. Marcos Aragão. Ele é diretor do sistema OCB Ceará. Ele também faz parte da diretoria do Sicredi, aqui no Ceará, certo? É um profissional que tem um know-how importante nessa questão do sistema financeiro, ou seja, atua em das maiores instituições financeiras relacionadas ao cooperativismo aqui no Ceará, que é o Sicredi, tá? Ele já possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, possui pós-graduação em gestão de cooperativa de crédito pela Universidade de Santa Catarina. Então, é alguém assim que vai, com certeza, nos trazer muitas informações. Eu estou aqui como Silvana Ribeiro, conselheira do CRC, tá? Que sou um profissional, logicamente, da área contábil, que atuo há mais de 20 anos lidando com cooperativas, não especificamente, Marcos, com cooperativas de créditos, mas com cooperativas de uma forma geral, no Ceará. E aí, esse tema, ele é relevante por conta, dentre outras coisas, de toda essa crise financeira decorrente da pandemia que nós estamos atravessando, tá? Onde o faturamento das empresas, da maioria das empresas, teve uma diminuição considerável, com os empreendedores, com os empresários, com dificuldades de se manter, né? Manter a sua empresa viva, e para isso precisa do crédito. Então, nada mais importante do que trazer esse tema para que os nossos colegas contadores possam ter mais essa informação para levar aí para os seus clientes, que são os empresários de uma forma geral. E aí, antes de entrar em linhas de crédito, essa coisa mais detalhada, Marcos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o sistema cooperativo de crédito, tá certo? Porque levando em consideração que talvez você leve informações que já são conhecidas para quem já atua no sistema crédito, mas que você considere que é relevante para quem ainda não conhece
o sistema de crédito cooperativo, tá? Passo a palavra e para suas considerações iniciais, em seguida as colocações sobre o crédito. Tá certo. Bom, obrigado novamente pelo convite, Silvana. É um prazer aqui estar esclarecendo todas as dúvidas e falando um pouco da nossa cooperativa, na verdade, do nosso sistema. O Sicredi, como você falou, né, é um sistema cooperativo de crédito. Eu costumo dizer assim, na verdade, eu gosto de utilizar a palavra instituição financeira cooperativa. E quando a gente fala de cooperativa de crédito, tem aquela visão antiga que nós só trabalhamos com crédito, né, emprestando dinheiro. Isso não é a realidade. Hoje, as instituições financeiras cooperativas oferecem todos os serviços financeiros, todos os serviços bancários, como qualquer banco. Na verdade, eu não sou banco, mas tenho todos os serviços e essa é a nossa maior qualificação, prestar serviços financeiros de qualidade. Falar um pouquinho do sistema. O sistema Sicredi tem 117 anos, né? É um sistema aí bem sólido. Essa semana eu estava falando numa live que a gente já passou por 2 guerras mundiais e estamos na nossa segunda epidemia. Né? Você vê como nós temos história e o sistema pujante. Tem 117 anos, nós estamos presentes em 22 estados da federação e no Distrito Federal. Temos aí 4 milhões e meio de associados, certo? Temos 1.600 agências, muitas dessas agências aqui no estado do Ceará. E tem um número que eu gosto muito e gosto muito de divulgar, que é a nossa carteira de crédito. Hoje nós temos uma carteira de crédito em todo o Brasil de 70 bilhões de reais. Né? Por que eu gosto desse número, de divulgar sempre esse número? Porque é exatamente essa carteira de crédito que impulsiona, né, o crescimento do nosso estado, das nossas cidades, das nossas comunidades. Né? Então isso aí é muito significativo para a gente. Só para ter mais uma curiosidade, apresentar mais uma curiosidade, o Sicredi, em 200 cidades do Brasil, ela é a única instituição financeira. Não existe nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica Federal. Em 200 cidades do Brasil, nós somos a única instituição financeira. Então, são essas qualidades esses diferenciais competitivos que qualificam o Sicredi para ser uma instituição financeira tão sólida no Brasil de hoje. Eu queria também falar um pouquinho do nosso modelo de negócio. Como eu falei para você, Silvana, nós não somos banco. Nós nem podemos colocar o nome banco na nossa denominação. Nós somos uma instituição financeira cooperativa. E como cooperativa, nós temos uma série de diferenciais competitivos que os bancos não têm. Certo? Eu vou citar alguns. Primeiro, a gestão democrática. Aqui os associados é que escolhem o direcionamento da cooperativa em suas decisões estratégicas. Né? Eu não vou falar das taxas e tarifas que são bem abaixo do mercado, porque isso aí é de conhecimento, é de domínio público. Terceiro, todo ano os nossos associados participam dos resultados. Todo ano a gente distribui as sobras do exercício. Só para você Silvana, esse ano a gente distribuiu 14 milhões de reais para os nossos associados. Diferente dos bancos, o que acontece com os bancos? Uma vez tendo resultado, os bancos levam, né, os seus locais de origem, né? Nós não. Nós, com os resultados do exercício, nós distribuímos essas sobras com os nossos associados, esses recursos ficam na comunidade e fecha-se aquele ciclo virtuoso, né? De gerar aqui e reinvestir aqui dentro da nossa comunidade. Então, isso qualifica prestar serviço financeiro e, mais importante, nós não visamos o lucro. Visamos a prestação de serviços de qualidade. Então, esse é um resumo inicial para a gente começar a nossa reunião. Bom, nossa apresentação. Marcos, você, na sua concepção, tá? Esse fator aí, cooperativismo de crédito, que é o Sistema Nacional de Cooperativismo de Créditos, né? Porque eu estava lendo aqui um pouco, nós sabemos que tem as cooperativas singulares de crédito, as cooperativas centrais e também temos bancos, né? Nessa área do cooperativismo. E temos aí, depois a gente vai falar um pouco sobre
exatamente essa composição aí do sistema crédito. E aí o que eu lhe pergunto, o fato de termos o sistema crédito dentro do sistema financeiro nacional, esse aumento da concorrência no setor financeiro, isso aí vem de uma certa forma, como é que você vê a questão do benefício para o consumidor final, para aquele que faz suas aplicações, para aquele que consome os serviços bancários? O aumento dessa concorrência, na sua concepção, é salutar para o consumidor final? Sem dúvida. Deixa eu te colocar uma situação que nós estamos vivendo agora, né? Bem singular. Do ano passado para cá, o Banco Central lançou a agenda BC-RECH. O que é que significa? O que é que ele pensa em construir nessa agenda? Alguns pilares. E um dos pilares é o aumento da competitividade. Tem a transparência, tem a educação financeira, mas um dos pilares é o aumento da competitividade bancária, do sistema financeiro. Silvana, hoje o sistema financeiro, os ativos totais, todos os recursos que giram no sistema financeiro do Brasil, está concentrado em 5 instituições financeiras. E isso não é salutar para nenhum sistema financeiro no mundo. Então, seguindo essa corrente, o Banco Central, analisando os nossos diferenciais competitivos, desde o ano passado, ele vem apoiando intensamente o crescimento das nossas cooperativas, das nossas cooperativas de crédito. Ele vem apoiando intensamente, quer seja na regulação, quer seja nas orientações. Inclusive, ele estipulou para a gente até alguns desafios para a gente aumentar a nossa participação no sistema financeiro de crédito nacional. Certo? Então, baseado nisso, hoje é imperativo nós aumentarmos essa competitividade. Mas por quê? Para conseguirmos melhor qualidade na prestação de serviço e, o mais importante, redução nas taxas e tarifas bancárias, aumentando a competição. Isso é uma lei de mercado, né? Já consolidada, aumenta a competição, consequentemente, melhora as taxas. Exato. Tem uma novidade bacana que vai ser lançada, Silvana, daqui para o final do ano, que é o Open Bank. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Open Bank. O Open Bank é uma plataforma compartilhada de tarifas e produtos que os usuários do Sistema Financeiro Nacional vão ter acesso a essas informações. E a novidade é que o Sicredi entra, né, já de imediato, né, como um dos usuários do Open Bank para prestigiar essa questão da transparência e da prestação de serviços e com a intenção de melhorar a competitividade de mercado. Muito bom, viu? Agora, Marcos, eu te pergunto uma coisa. De repente, o profissional liberal que está nos escutando, ou até outras pessoas aí da sociedade civil que não conhecem de perto o sistema cooperativo de crédito, né? Ele pensa o seguinte: que garantias eu tenho em colocar as minhas economias numa cooperativa, num sistema crédito, aí no Sicredi, ou qualquer uma outra instituição, Unicred, Cicobi, o que seja. Eu tenho garantia, por exemplo, e se porventura acontecesse uma dissolução, uma liquidação de uma entidade dessa ou qualquer outra situação que fosse, ele estaria tão garantido quanto que, da mesma forma que o dinheiro dele estivesse no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Tem razão um poupador, um depositante, teria razão de ele ter algum receio em confiar os seus recursos, a sua poupança em um sistema cooperativo de crédito? O que é que você pode nos dizer sobre isso? Certo. Eu posso te justificar com alguns dados, né? Quando eu comecei a minha fala, eu já citei da longevidade do sistema Sicredi, um sistema cooperativo com 117 anos, né? Os números do Sicredi, quando eu falei da nossa carteira de crédito de 70 bilhões, né, foram os nossos ativos totais, né?
que nós temos aí quase 100 bilhões de ativos totais que nós administramos. Então, só isso são números pujantes e mostram a fortaleza do sistema Sicredi. Como você falou, existem alguns sistemas de cooperativismo de crédito. Existem 3 grandes sistemas, né? E nós somos um dos sistemas que compõem o cooperativismo. Mas eu entendo que vocês têm um ativo bom e tudo mais. Entretanto, nós temos um número significativo de entidades de crédito no sistema cooperativo. Acontecendo algum tipo de imprevisto em uma dessas instituições, o poupador, aquele que aplica lá no sistema cooperativo, ele tem essa garantia? Tem algum fundo que garanta esse recurso que ele colocou lá em caso de algum imprevisto? É isso. Vou chegar lá. Eu estava construindo a linha de pensamento, tá certo? Então, assim, só mais um dado é a questão dos sistemas cooperativos. Os sistemas cooperativos de crédito, quando você soma os ativos totais de todos os sistemas, os 3 principais sistemas cooperativos, nós somos a 6ª instituição financeira do Brasil, só abaixo dos 5 grandes bancos, né? Isso aí é mais um dado para mostrar a fortaleza do sistema cooperativo de crédito. E aí eu estou te dando um dado não só do sistema Sicredi, mas dos outros sistemas. Existe o sistema Sicoob, o sistema de crédito. Então, eu estou te dando um dado consolidado. E, por fim, a minha última argumentação, é a questão da regulação e da fiscalização. Silvana, nós somos regulados e fiscalizados pelo Banco Central, como qualquer instituição financeira cooperativa. Tá certo? E outro dado, temos também, aí é o ponto que eu vou chegar, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né, que toda instituição financeira tem, né, com a garantia dos aplicadores até R$250 mil por CPF. Nós também temos o Fundo Garantidor do Crédito Cooperativo. Além disso, como qualquer instituição financeira, viu? Protegido R$250 mil por CPF. Além disso, o sistema Sicredi, como é um sistema nacional, tem uma série de fundos de retaguarda para resguardar o sistema em momentos como esse de pandemia. Então, eu posso te falar com certeza e tranquilidade que o sistema Sicredi, como sistema cooperativo, é um dos mais sólidos que a gente tem no Brasil. O sistema financeiro brasileiro como um todo, Silvana, ele é muito sólido, está muito bem regulado e administrado pelo Banco Central. Ok. E, assim, com relação ao sistema crédito, no Sicredi, por exemplo, qualquer pessoa física, então, ela pode operar com o sistema cooperativo de crédito. Existe essa livre admissão em todo o sistema cooperativo chega um contador lá, ele vai abrir quer abrir uma conta para o escritório dele, ou ele como pessoa física, qualquer pessoa, ela tem essa livre admissão. Eu pergunto isso por quê? Porque, por exemplo, cooperativa, você pega uma cooperativa dos enfermeiros, só pode ser admitido enfermeiro. Cooperativa dos médicos, só médico. Agora, as cooperativas de crédito, elas têm essa livre adesão, sempre foi assim, foi aberto, não foi? Como é que está aí, Marcos, essa questão aí, para alguém operar com o sistema crédito aí? Eu vou historiar, para responder essa pergunta, eu também vou historiar um pouquinho. A nossa cooperativa, especificamente, ela começou com os médicos. Certo. Tá. Era segmentada com os médicos, era a antiga Unicred. Foi uma experiência vencedora, tá certo? A gente começou a dar bons resultados, e por que não crescer e expandir para outras categorias? Então, teve um momento que o nosso cooperativa começou com os médicos, era muito ligado à Unimed, mas no segundo momento a gente começou a agregar outros profissionais de saúde. Aí vieram fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, né? E aí eu reafirmo, ganhou corpo, a experiência financeira é boa, deu resultado e aumentamos ainda mais.
Passamos para trabalhar com pessoas jurídicas. No primeiro momento, trabalhamos com empresas menores, né? E no segundo momento, a gente abriu também para funcionários públicos das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Uhum. Esse é um processo crescente. E esse processo foi dando certo, a cooperativa foi crescendo, dando cada vez melhores resultados, até que no ano passado, no início do ano passado, nós nos tornamos uma cooperativa de livre admissão. O que é que significa isso? Eu costumo dizer que todas as pessoas de bem, podem ser nossos associados, independente seja pessoa física, pessoa jurídica, ou de que profissão eles pertencem. Hoje, todas as pessoas podem ser nossas associadas e ter essa experiência vantajosa do cooperativismo. Uhum. Hoje, a Sicredi Ceará Centro-Norte, no Ceará, tem agências em 9 cidades e já tem como território de atuação 2/3 do estado do Ceará. Uhum. Certo. Você colocou aí, eu vou até aproveitar que eu tinha colocado aqui uma curiosidade, porque ela está aberta para a questão das pessoas físicas, jurídicas e os governos, os municípios. Vocês estão conseguindo captar recursos dos municípios, trabalhar com governos, com órgãos governamentais? Existe essa abertura para vocês? As cooperativas estão... Aliás, não é cooperativa, o sistema cooperativo de crédito, ele está atento a esse nicho de mercado, Marcos? Bom, quando a gente fala de linhas de crédito, né? Hoje a gente trabalha com o crédito consignado para os servidores do município e os servidores federais. Isso aí, o crédito consignado, a gente tem convênio com essas 2 entidades. Quando a gente fala de direcionamento de recursos, né, são esses recursos que são subsidiados e até direcionados pelo Tesouro Nacional e pelo BNDES, nós vamos, hoje, a gente começou a trabalhar, tentar esses convênios, nos habilitar para ter esses convênios, né? Agora, no segundo semestre, a gente deve estar começando a trabalhar com o Finame, né? Cartão BNDES e também com crédito imobiliário, tá certo? E também nós estamos nos habilitando para trabalhar com o Pronamp, que é essa linha emergencial criada pelo governo para ajudar os pequenos nesse momento de pandemia. Então, com crédito direcionado para o governo, a gente deve ter essas 2 linhas agora para o segundo semestre. Uhum, ok. Porque aí, sobre a minha pergunta, era a questão por exemplo, nós temos o Bradesco, uma hipótese, que trabalha, que faz o pagamento desses servidores públicos, certo? Por exemplo, aí faz um montante enorme lá desse dinheiro público que eles ficam lá com esse dinheiro lá, o Bradesco, de uma certa forma, ganhando em cima desses recursos. É nesse sentido, o sistema cooperativo ele está antenado para trabalhar com as prefeituras, com os recursos que as prefeituras, ao invés de ela estar trabalhando com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, o que seja, colocar os recursos deles lá para pagamento de servidor, para o que quer que seja recurso que eles recebem da União. Isso aí pode, essas prefeituras, esses órgãos, eles podem trabalhar com o sistema cooperativo? Com certeza. Nós podemos trabalhar e receber fazer o pagamento da folha dos servidores, sem nenhum problema. Hoje a gente não tem, aqui no Ceará, a gente não tem nenhum convênio. Mas o que é que acontece muito com muitos dos nossos associados? É a portabilidade de salário, Silvana. Muitos servidores solicitam a portabilidade e recebem pelo Sicredi. Mas, uma vez a possibilidade de convênio com as prefeituras e com o Estado, nós estamos habilitados. Não atualmente no Ceará, que, como você falou, tanto a prefeitura como o Estado venderam, né, a folha de pagamento, né, teve até um processo licitatório concorrencial, onde o Bradesco ganhou essas licitações até recentemente. Por isso que os servidores do município têm seus valores depositados hoje no Bradesco.
Certo. A Vládia, lá da OCDE, que você conhece, ela está perguntando aqui, Marcos, se é simples a abertura de uma conta de pessoa física. Ela disse, eu vou abrir minha conta lá no sistema Sicredi. Pergunta o doutor Marcos aí os procedimentos, se é tão simples, como é que é para ela abrir essa conta? Uma pergunta da Vládia. Eu conheço a Vládia, dá um alô aí para a Vládia. Para abrir a conta no Sicredi é muito simples. Como eu falei, recentemente a gente fez a abertura, né, para todos os tipos profissionais. Hoje a gente é uma cooperativa de livre admissão. E basta procurar um dos nossos gerentes, né, munido do RG, CPF, né, comprovante de endereço e comprovante de renda e abrir sua conta. É bacana essa pergunta também, que eu já vou puxar um gancho, dizer assim, eu falei, procure um gerente, né? Porque, Silvana, hoje a gente faz questão, né, e é um dos nossos diferenciais, é o relacionamento. Hoje, quando você procura um banco, para você falar com o gerente, é difícil. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Na nossa concepção, o nosso gerente e a agência é a sua casa, né? Como é a cooperativa, você é sócio, aquele ambiente ali é para você ser bem atendido, você bater um papo com o gerente, ser orientado. Por isso que a gente faz questão desse relacionamento entre o gerente e o associado, né, ficar cada vez mais forte. Então, nós também estamos mudando a nossa concepção de agência. De ser aquela agência bancária fria para ser um espaço de convivência do cooperado. Então, vão às nossas agências, assim, nesse período de pandemia, né, utilize os nossos canais digitais, mas, quando possível, compareça às nossas agências para poder abrir a conta. Tá certo? Aproveitando que a Vládia perguntou aí sobre a questão das contas, aí eu vou entrar num outro detalhe que está relacionado. É a questão da tecnologia dentro do sistema cooperativo de crédito. Hoje em dia, por exemplo, aqui você entra no Banco do Brasil, na Bradesco, que seja esses grandes bancos aí, você trabalha com os aplicativos, você faz todas as operações via aplicativo, o bank, internet bank, faz tudo ou pelo teu notebook ou pelo teu aplicativo de celular que está sempre à mão. O sistema cooperativo de crédito, ele está acompanhando essa questão tecnológica também? Certo. Isso é outro ponto que é importantíssimo a gente não perder a nossa essência. Eu costumo dizer que a nossa experiência hoje, que a gente está propondo para o associado, é uma experiência fisital, né? É a física com o digital. Certo. Silvana, hoje o nosso aplicativo, que eu não posso perder o contato físico, nosso aplicativo não deixa nada a dever a qualquer aplicativo de qualquer instituição financeira. Para você ter uma ideia, 60% das nossas transações financeiras hoje é feito de maneira digital, tá certo? Mas eu não vou ficar só no aplicativo não, Silvana. Eu vou te dar outros exemplos, tá certo? Então, aplicativo perfeito, você consegue transacionar de maneira segura e rápida e ágil através do nosso aplicativo. Mas também nós temos hoje um banco digital, né? Como qualquer instituição financeira. O nome dele é UP. Se você não quiser ser associado por uma agência física, você pode se associar através do nosso banco digital, que se chama UP. Vou te dar outro exemplo da nossa transformação digital, do nosso aperfeiçoamento digital. Durante a pandemia, nós lançamos uma plataforma de e-commerce chamada Conecta. O que é que nós queríamos? Nós queríamos atingir com o lançamento do Conecta. Já que o nosso associado tinha dificuldade em fazer a venda presencial dos seus produtos e serviços, nós lançamos uma plataforma, certo? Que já tem mais de 17 mil associados transacionando serviços e produtos dentro dessa plataforma que se chama Conecta, só para os nossos associados, tá certo? E aí, já falando de outra, que eu já até citei, de outra ação, né? Que é o Open Bank, que nós já vamos, que é exatamente a construção de plataformas transacionais de informações, certo? Que nós já vamos, o sistema Sicredi, já vamos entrar de início já
na plataforma do Open Bank, denotando aí todo o aperfeiçoamento tecnológico do sistema Sicredi. Então, assim, apesar do nosso contato físico, da nossa aproximação física, que a gente já te antecipa, a gente não vai abrir mão, nós também acompanhamos todo o aperfeiçoamento tecnológico que hoje uma instituição financeira necessita. Que é fundamental. A questão tecnológica hoje é fundamental em toda empresa, banco, etc. Agora, assim, algo também que é importante para quem lida com crédito é a educação financeira, né? A Unicred, o sistema cooperativo de crédito, o Sicredi, de uma forma geral, o sistema cooperativo de crédito sistema cooperativo, sistema nacional, na verdade a sigla é SNCC, eu acho. Vocês se preocupam, vocês dão atenção a essa questão da educação financeira do seu correntista, do seu poupador, etc. Existe essa preocupação? Eu pergunto, porque eu entro muitas vezes na questão lá do, por exemplo, do Banco Central, eles têm muito essa preocupação com a educação financeira, né? E o sistema cooperativo, ele tem alguma preocupação com essa questão da educação, porque ainda também porque a pergunta, porque dentro do cooperativismo, a educação é um dos pilares, é um dos valores do cooperativismo, a educação. No caso do crédito, a educação financeira. Vocês dão uma importância a esse quesito? Certo. É o quinto princípio. A educação, formação e a informação, os nossos associados, nossos dirigentes, nossos colaboradores. Até para falar um pouquinho mais do cooperativismo, nós que pertencemos a empresas cooperativas, nós nos guiamos, norteamos por 7 princípios, né? E um deles é a formação e a educação. Nós somos uma instituição, Silvana, que nós não visamos o lucro, né? Como eu lhe falei, a gente visa, né, a prestação de serviço financeiro de qualidade. Eu sempre repito essa frase. Serviço financeiro de qualidade que a gente quer deixar o nosso associado bem assistido. E para a gente é muito importante que o nosso associado tenha concepção e educação e conhecimento do sistema financeiro. Por quê? Porque ele tendo esse conhecimento, ele vai ter uma melhor atitude na tomada do crédito, na melhor aplicação para ele, naquele determinado momento. E é por isso que a educação financeira vem totalmente ao encontro do nosso interesse. O Banco Central, todo ano, ele promove uma semana de educação financeira, chamada Semana ENEF. Só para você ter uma ideia, o sistema Sicredi, no ano passado, lançou 5.500 ações, né, de educação financeira. E um impacto de 4,5 milhões de pessoas. E aí eu queria falar um pouquinho do nosso exemplo. Com o acontecimento agora da pandemia, uma das ações, até uma ação do dia C, né, do dia C do cooperativismo, a gente divulgou tanto, uma das ações do dia C foi a disponibilidade de conteúdo de educação financeira para a população em geral, não só para os nossos associados, em grandes veículos de comunicação e nas nossas redes sociais, né? Nós levantamos esse material que veio do nosso sistema e disponibilizamos. Por quê? Porque é importantíssimo, nesse momento, tanto os associados, pessoas físicas como pessoas jurídicas, terem concepções de educação financeira para poderem, né, melhor se planejar para atravessar o período da pandemia do coronavírus. Então, para a gente, é um dos pilares essenciais a educação financeira. Muito bem. São dados importantes, importantíssimos que você está colocando aí, porque essa questão da educação financeira é fundamental, porque o que, na verdade, o sistema crédito deseja é que o consumidor, né, continue, demande crédito, pague, em seguida tome novamente crédito e assim todos vão ganhando e crescendo. E você havia falado sobre sobras e eu tive vendo aqui, realmente o sistema crédito tem um documento que anualmente o Banco Central disponibiliza a respeito
do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. E eu fiquei impressionado com uma cifra aqui com relação às sobras, né? O que o Sistema Cooperativo de sobras em 2019, eles colocam aqui que foi distribuído 2,7 bilhões em sobras em 2019. Isso aí, as sobras, que nas empresas, nos bancos tradicionais é chamado de lucro, na cooperativa nós chamamos de sobras, então foi 2,7 bilhões em sobras, e isso após já a dedução as deduções estatutárias, né? Que você tem que botar tanto para o fundo de reserva, para a reserva legal, para o RATS. Então aí teve toda essa sobra que é distribuída entre os associados, e aí eu percebi a importância que tem esse sistema quando ele faz toda essa distribuição desses recursos, né, que vão lá, são injetados lá nos municípios, nas comunidades, né? Então, assim, existe essa questão aí do círculo virtuoso que você colocou. E eu te pergunto, foi bastante dinheiro? Ou seja, você me falou que pessoas, né, que as cooperativas estão em municípios onde não se tem Banco do Brasil ou não tem Caixa Econômica. Então, assim, o teu ponto de vista, você acha que o sistema cooperativo está contribuindo com essa democratização do acesso ao crédito também? O que você acha dessa questão? Com certeza, Bruno. Quando a gente fala da questão do acesso, né, um dos pilares também do Banco Central, quando eu falei daquela agenda BC-RECH, é a acessibilidade ou a inclusão do mercado financeiro. Uhum. E aí, as cooperativas, elas são muito identificadas com o pequeno, com o médio. Né? Nossa. Assim, o que muitas instituições financeiras trancam as portas, né? Nós, cooperativos, estamos lá na ponta, na pequena cidade, né? no pequeno comércio, no pequeno empreendedor, fomentando o crescimento, emprestando crédito, tá entendendo? Então, tudo isso aí, até porque é a nossa função, né? É o nosso DNA, a nossa responsabilidade, porque quando a gente fala, e diz, aí eu falo do sétimo princípio, né? Eu falei dos princípios cooperativistas, eu falei do quinto, esses princípios que norteiam a gente. O quinto é a educação e o sétimo é a responsabilidade que nós temos com a comunidade, Silvana. A responsabilidade. Porque eu tenho que, nesse momento, estar apoiando, né, os empreendedores das pequenas localidades, das cidades, para garantir o sustento e o crescimento da economia local. Então, é função primordial, e o Banco Central enxergou isso também, por isso que nos apoia tanto, a gente está promovendo essa inclusão financeira, não só a educação, mas a inclusão financeira. É a nossa função. Certo, certo. Agora, você havia comentado já rapidamente, Marcos, sobre a questão do Pronamp, né? Eu queria que você falasse assim, se o sistema, Sicredi, eles já têm algo mais concreto, previsão de iniciar a operação, porque ao que me consta, eu estive vendo alguma coisa hoje, só quem está operando são os bancos oficiais, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco da Amazônia. A Sicredi vai começar a trabalhar com o Pronamp, mas como está o andamento, tá certo, desse processo, as pessoas, os contadores que estão ouvindo aqui, ou pequenos empresários, o que é que eles podem esperar com relação a esse programa, com relação ao Sicredi? Eu queria que você desse mais algumas informações, assim, mais precisas. Tá. Como é que a gente está no Pronamp hoje? A gente atualmente está nos procedimentos de habilitação junto ao Banco do Brasil. Certo. Como você falou, teve um momento que você falou dos bancos, né? Os sistemas cooperativos, ele tem cooperativas singulares, confederações,
centrais, né? Sim. E nós temos um banco, né? Chama o Bansicredi, né? Para que existe esse banco? Para dar apoio às cooperativas singulares, para prover as cooperativas singulares, né, com todos os serviços que uma instituição financeira necessita. Então, hoje, o nosso banco, que aí nós vamos nos habilitar, né, no programa, através do Bansicredi, acredito eu que dentro desse mês a gente já tenha essa habilitação, né, finalizada. A gente já sabe que o Pronamp deve ser estendido até novembro, né? Então a gente tem um período curto, né, dessas habilitações. O Banco do... que eu sei que está operando, o Banco do Brasil e Caixa, eu não sabia nem que o Banco do Amazonas estava, mas já sei até de cifras. O Banco do Brasil já liberou 3,1 bilhão, eu acho que a Caixa já liberou 1,5 bilhão. Nós, depois de nos habilitarmos, nós iremos saber qual vai ser o nosso limite, né, que o Tesouro Nacional vai nos dar, e essa informação ainda não tem, porque cada instituição financeira vai ter um limite definido, não é inesgotável esse limite, vão ter aí limites de prazo. Então a gente espera essa informação do limite que nós vamos ter direito, tá certo? A gente já sabe algumas informações que é a taxa, né? Que é a Selic mais 1,25 ao ano, quer dizer, é uma taxa bem competitiva, uma taxa bem animadora, né? Vai existir um período de carência, né? Se eu não me engano aí, de no máximo 8 meses, mas cada instituição financeira vai estipular a sua política. Né? Esse crédito é direcionado ao pequeno, né? Ao MEI, ao micro, ao pequeno empreendedor. Esse crédito vai ser direcionado. Vai ser relacionado também com o faturamento anual, né? Vai ser um percentual do faturamento anual da empresa. Eu vi que se eu não me engano, 30%. 30% do faturamento anual. Então, isso já está desenhado. Então, nós seremos habilitados, isso aí é fato, nós seremos habilitados. Resta saber, dentro desse mês, provavelmente, a gente espera que dentro desse mês a gente tenha já todo o operacional, porque uma coisa é a habilitação, né? Outro é o operacional tecnológico, migração de sistemas, né? Agregação de sistemas. E a partir daí a gente vai começar a operacionalizar e definir a nossa política interna, porque assim, nós temos também que definir os critérios de aprovação, análise de risco, tudo isso aí tem que ser avaliado antes de lançar o produto. Mas acredito que dentro desse mês de julho, isso aí já deve estar disponibilizado para os nossos associados. Ok. Você acredita que, tendo em vista que o governo federal, né, através do Fundo Garantidor de Operações, que ele diz que garante até 85% do total das operações que você transacionou, você acredita que vocês, tendo em vista essa garantia, tenderão a ser menos criteriosos com relação a essa questão aí do risco? Vai ter alguma mudança nessa política aí interna de vocês, de seleção aí daqueles empreendedores que irão estar recebendo crédito? Com certeza. Até porque, viu, Silvana, essa questão da política que vai ficar a cargo de cada cooperativa, mas esse crédito ele vai ser muito regulado pelo próprio Banco Central, né? Com compatibilização diretamente com a Receita Federal, vai ser um crédito muito automatizado, né? Essa a gente também está sabendo, né? Com verificação de faturamento diretamente com a Receita Federal. Então, vai ser muito amarrado. E tudo isso aí ajuda a gente ser mais flexível na liberação do crédito, né? Isso é bom, porque o pequeno, a gente sabe que historicamente ele tem uma dificuldade grande. Já pensou um MEI para ter acesso a uma linha de crédito é bem difícil, né? Porque muitas vezes não são detentores de garantias, né? Assim, imóveis ou o que quer que seja. Mas se vai ter essa questão aí vinculada ao faturamento, né? Eu creio que isso aí vai ser uma grande ajuda, vai dar um fôlego realmente para o micro, porque é desde o MEI, né, que praticamente não tinha acesso ao crédito, e a microempresa, né? A microempresa também tem essa dificuldade. Então a gente espera que realmente... Diga, Marcos. O Fundo Garantidor de Operação é o lastro, né?
né, que vai suportar aí as operações, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, na verdade, a instituição financeira ela vai ficar com um risco de 15%, né? Eu acho que no montante da operação, isso aí deixa assim, passa uma tranquilidade. E a gente fica até mesmo sem compreender por que que tanta demora para os bancos privados e até mesmo, eu não sei por que o sistema cooperativo de crédito, assim, essa demora em ter conseguido começar a operacionalizar, porque a lei é de maio. Em junho, os bancos oficiais começaram. Nós já estamos em julho. Não tem nenhum banco privado operando ainda efetivamente com esse programa, né? Como eu não estou dentro do sistema, Marcos, eu não sei se é uma ainda, como é que eu posso falar, um receio de correr esse risco, porque que parece que não tem essa adesão a esse programa. Você compreende essa situação? Não, é realmente assim, por que custou tanto chegar na ponta, Silvana, eu não posso te dizer, né? Mas, assim, desde que a lei foi promulgada, né, foi sancionada, e até porque as cooperativas passaram a fazer parte, antigamente elas não poderiam, né, administrar esses recursos, mas a partir da liberação da lei, da aprovação da lei, nós podemos administrar esses recursos aí do Fundo Garantidor de Operações, né, lastreado pelo Fundo Garantidor de Operações. Certo. Mas, assim, essa é uma questão que a gente está tentando, né? Faz um bom tempo que a gente tenta se habilitar. Porque eu posso dizer que teve algum momento que teve uma dificuldade tecnológica mesmo de compatibilizar sistemas, né? Entre o sistema do Banco do Brasil e o sistema dos outros bancos, né? Certo. Mas aí a operacional disso eu não sei te explicar porque custou tanto. E assim, e lamento, né? Porque muitas empresas morreram nesse ínterim precisando de recursos. Exatamente, é verdade, viu? Porque estamos nessa situação de pandemia desde março, né? Que começamos aqui, né? O comércio, né? Fechar comércio, essa coisa toda. Então, é um tempo muito março, 3 meses já nessa situação e esse crédito que não chegou ainda, né? Teve esse programa emergencial para as pessoas físicas, né? Do governo, esse auxílio emergencial, mas para as empresas pequenas falta realmente. Está demorando muito, talvez seja uma burocracia aí dentro do todo esse sistema aí governamental, essa coisa toda, né? Mas a gente espera que agora destrave a coisa, porque já está passando da hora. Agora, só para complementar, também tem a questão muito do risco, né? Talvez o Banco Central, quando tomou aquelas medidas iniciais de estímulo de liquidez, né? Que ele estimulou a liquidez do nosso sistema financeiro, de uma maneira geral, está muito líquido, está abarrotado de liquidez. Mas, por outro lado, a instituição financeira disse assim, mas o risco todo é meu, né? Então, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, quando vem com o Pronamp, ele vem compartilhando, de certa forma, o risco. E a instituição financeira fica mais à vontade para poder trabalhar com maior segurança. É verdade, é verdade. Marcos, agora sim, nós falamos aqui do Pronamp, que a gente fica aí ansioso, realmente ficamos todos ansiosos que os bancos e vocês comecem a operar, mas já quase finalizando, além disso, vocês oferecem linhas de créditos, assim, digamos, comparando até com outros bancos do sistema financeiro, atrativas para as microempresas, para os pequenos. Vocês, quais são as linhas de crédito, se você pudesse falar um pouco, o que vocês cobram assim, em termos de taxa de juros, tem algum diferencial? Ou seja, os pequenos, eles realmente estão se sentindo segurança em trabalhar aí e apoio, não segurança, apoio do sistema financeiro de crédito? Certo. Como eu falei desde o início, Silvana, as nossas taxas e tarifas são as menores do mercado.
E quando a gente distribui a sobra, aquele associado que trabalhou com a gente e recebe a sobra, você concorda comigo que essa taxa ainda reduz ainda mais? Ele recebeu a sobra, então aquela taxa que eu consegui. É verdade, é verdade. Reduz ainda mais, né? Então tem esse outro fator. Nós trabalhamos, como eu falei já, com todas as linhas de crédito que existem no mercado. Todas as desconto de duplicata, antecipações, enfim. Falando aqui da pessoa jurídica, pessoa física também a gente tem todas as taxas. Né? Cartão empresarial, cheque empresarial, nós temos todas as linhas que uma pequena, média e grande empresa, porque também trabalhamos com as grandes empresas, nós temos todas essas linhas para os nossos associados. Eu friso que as nossas taxas já são as menores do mercado. Eu friso que ainda temos as sobras. E, além disso, quanto mais o nosso cooperado se relacionar com a gente, né, mais ele tem a possibilidade de ter taxas melhores, né? Pela convivência, pelo relacionamento. No setor rural, tem alguma diferença, algum tipo de programa, de linha direcionado para o produtor rural, no caso, o sistema cooperativo de crédito? Aí eu vou dividir em dois momentos, tá certo? O sistema Sicredi, ele é a segunda instituição financeira do Brasil, só perde do Banco do Brasil, que trabalha com crédito rural. Nós aqui da Sicredi Ceará ainda não trabalhamos com crédito rural, ainda não trabalhamos. Teoricamente, a gente migrou aí para o sistema Sicredi há uns 3, 4 anos. Então, essas linhas do crédito rural e as linhas direcionadas de crédito rural também devem chegar na Sicredi Ceará e serem trabalhadas. Hoje, a gente não tem linha para produtor rural, aqui no Ceará, mas no Brasil, o sistema Sicredi é um dos maiores. Ok. A Vládia está fazendo outra pergunta para ti, Marcos. Se ela pode iniciar a abertura da conta dela pelo Instagram. Não, ainda não. A gente pede que ele compareça à agência. A agência, parece que veio o contato, né? Aparecer na agência, né? Esse contato. Conhecer nosso gerente. Esse contato. Mas a gente hoje, viu? A gente tem outro canal que, não para abrir a conta, mas para poder estar resolvendo toda a demanda do nosso associado, que é o nosso WhatsApp corporativo. Né? E aí a gente estimula que o nosso associado utilize, que é mais um ponto da nossa transformação tecnológica, é o nosso WhatsApp corporativo, como em outras instituições financeiras. Mas tem uma pessoa falando aqui, quem é a Thalita? A Thalita trabalha contigo, Marcos? Thalita Borges? Thalita, ela falou que pode sim, porque a Vládia perguntou, posso abrir o canal, a minha conta iniciando pelo Instagram? A Thalita respondeu, pode sim. O contato inicial, sim, a conversa, né? Mas a formalização precisa... Certo, tem que estar certo, tem que estar aí lá. E eu acho que está correto, né? Tem que ir tomar um cafezinho, né? Essa coisa. E os dados realmente aí que o Marcos colocou do sistema de crédito cooperativo é bem pungente mesmo, tá? Bem pungente. Se nós formos, quem tiver interesse, que quiser pesquisar, vai ver que o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, né, Marcos? Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, é isso que chama? Eu vi aqui, analisando dados aqui do Banco Central, que ele só cresce, né? 2019 já teve uma ascensão comparando-se com 2018, tá certo? Isso aí é muito importante. Cada vez mais passa credibilidade, né? Inclusive, um dado relevante que dentro do sistema de crédito cooperativo, ele cresceu 2,7 vezes mais do que nas instituições tradicionais. Então, eu achei isso aí, assim, fantástico, né? Essa questão aí, esses dados que eu vi lá no Banco Central. Além disso, eu achei impressionante que tenha-se 10,9 milhões de associados dentro do sistema. É muita coisa, né? Muitos associados, mais de 10 milhões de associados. E olha que a gente está falando aqui do Brasil, que se for comparar com outros países que têm esse sistema aí bem mais desenvolvido, bem mais incrementado, né?
Então, assim, aqui no Brasil nós já temos, podemos dizer que 11 milhões de associados dentro do sistema de crédito cooperativo, de uma forma geral aqui no Brasil, tá? Então, isso aí é importante. O sistema cooperativo de crédito possui, de acordo com dados do Banco Central, 274 bilhões em ativos, então isso aí realmente passa assim, bastante respeito. E essa questão do crescimento, eu achei importante que ele está crescendo, né, Marcos? Esse crescimento demonstra que tem uma credibilidade, né? As pessoas estão acreditando, estão confiando. O sistema Sicredi hoje, não só o SNCC, o sistema Sicredi ele cresce na quadra aí de 20% ao ano. Em associado, em resultado, em carteira de crédito. Isso aí nos últimos 6 anos ele vem crescendo 20% ao ano. Mas porque, Silvana, veja só, os diferenciais são muito grandes, tá entendendo? O relacionamento, o crédito, as taxas. Então, quando a pessoa experimenta, tem essa experiência com crédito, com a experiência com as cooperativas, tudo isso aí muda e ele fideliza e chama outras pessoas. É a corrente do bem, né? É a corrente do bem. Verdade. Marco, por favor, meu querido, faça suas considerações finais, que eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está se esgotando, tá certo? Aí falei com as que estão acompanhando a nossa live. Eu também fico acompanhando aqui, né, no tempo, porque eu sei que em 1 hora acaba mesmo, né, para não deixar a gente... E a gente fica assim um pouco tenso lá quando vai chegando para o final. Mas, Silvana, assim, agradecer esse espaço que você está concedendo a gente, com muita humildade, muito agradecimento, de estar podendo transmitir essas informações, né, para todo o seu público, do Conselho Regional, todo mundo que segue vocês aí. Então, para a gente é muito importante ter essa oportunidade de espaço para apresentar o cooperativismo financeiro, né? Aqui no Ceará, a gente ainda tem muito a se desenvolver. De certa forma, a gente fica um pouco triste porque a gente não tem tantos associados, né? Eu tenho quase 20 mil associados, né? Enquanto o Sicredi Nacional tem 4,5 milhões de associados, mas, por outro lado, a gente vê que a gente tem muito espaço para crescer, muito espaço para ajudar as pessoas e muito espaço aí para dar de retorno para a nossa sociedade. Então, só resta agora, nesse momento, agradecer e dizer que estou à disposição, né? Que nós todos estamos à disposição, nossos gerentes, nossas agências abertas, todos nós estamos à disposição para que vocês venham até nós para conhecer o cooperativismo de crédito, para conhecer os nossos produtos e serviços, ter o relacionamento, tomar um cappuccino com a gente e ser feliz com a Sicredi Ceará. É isso que eu queria passar no final para você. Tá bom, Marta. Nós também só temos a agradecer, tá, por esses breves momentos que estivemos aqui, onde vocês teve assim toda essa boa vontade em passar informações preciosas, tá, a respeito do sistema de cooperativismo de crédito, em especial da instituição que você atua, né, que é o sistema Sicredi, tá? Vejo que dentro da OCB, né, que você está lá dentro da OCB, ela tem, né, grandes quadros aí, tá, grandes representantes de todo o sistema. Então, assim, eu agradeço a OCB, agradeço o Sicredi, agradeço a sua pessoa, tá? E a partir dessa nossa conversa, com certeza, vários contadores, tá, vão buscar, conhecer, fazer uma visita aí lá que a Thalita está falando aqui, né, no shopping, ela tinha colocado aqui, no Shopping Avenida, Marcos? Né, Shopping Avenida, procurar uma agência, conhecer, tomar esse café, vai ser um prazer. Então, Marcos, foi realmente de grande relevância tudo que você passou aqui para nós, tá? Então, em nome do CRC, eu agradeço demais a sua presença nessa live de hoje, tá? Lá no Shopping Avenida. Thalita, obrigada, viu, pela tua presença aqui também, tá? Obrigada, Nathalie, obrigada a todos vocês, Marcos. Um grande abraço. Obrigado, Silvana. Obrigado. Até mais.